porque nós falamos em teoria, né, tem a ver com educação revolucionária, mas nós vamos falar aqui da educação básica, né, para mostrar, inclusive, a vinculação com o tema que nós falamos aqui, do número de mortos. No momento que o país está para completar 200 mil mortos, né, quando a cidade de São Paulo tem quase 45 mil mortos, o estado de São Paulo, desculpem, 45 mil mortos. E a cidade de São Paulo está caminhando para completar aí 14 mil mortos. Pois bem, nesse exato instante, a Prefeitura de São Paulo está considerando a possibilidade já de anunciar o retorno, tem a expectativa, como foi anunciado pela imprensa, foi anunciado hoje, né, pelo governo Bruno Covas, que o ano letivo de 2021 vai começar no dia 4 de fevereiro, segundo o próprio anúncio do governo, com muita expectativa para a retomada de aulas presenciais, né? O pretexto seria o seguinte: as escolas já estariam preparadas para receber de volta os alunos, né? Mas, segundo a própria nota do governo, dependeria ainda de autorização da área da saúde. Segundo o comunicado da Secretaria do Governo, do próprio governo, do secretário municipal de Educação, né, segundo ele afirmou, as escolas estão preparadas, os protocolos estão aplicados e aguardamos a autorização da vigilância sanitária para retomarmos as aulas de forma presencial no dia 4 de fevereiro, se a saúde entender ser seguro. Obviamente que é mais uma fumaça, né? É um negócio totalmente absurdo, né? O preparo das escolas é algo totalmente artificial, né? Diante da situação que está morrendo gente adoidado, né? Nós estamos caminhando para um índice de superlotação das UTIs nos hospitais, né? E nós estamos à beira da necessidade de fechar mais do que a situação está colocada, né? De evitar, né, o que está acontecendo da aglomeração nos transportes públicos, que aconteceu durante toda a pandemia, né, de que setores que não são essenciais e de que a população seja testada, né? Não há teste, não há nada, né? E o governo está pensando, a campanha, a pressão dos capitalistas, né, para declarar, só pela simples intenção anunciada de realizar uma vacinação, de que a situação estaria sob o controle, estaria tudo normal, né? Uma farsa. Eles continuam agindo como se estivessem em plena campanha eleitoral, né, para enganar a população, né, mostrando que, como diz aqui o companheiro Ernesto Abdala, que, na realidade, a pior Covid de todas é o capitalismo. Porque o pior não é o problema, não é a doença em si, né? Porque se a gente comparar, por exemplo, tem países que estão controlando a pandemia. Inclusive países com enormes dificuldades, pobres, como é o caso da Venezuela, de Cuba, né, que o número de mortes é 10 vezes menor, né, do que o que a gente tem, por exemplo, só na cidade de São Paulo, né? Então, obviamente, que isso não vamos acreditar que simplesmente uma obra... Nós temos uma pandemia, a própria pandemia, né, é resultado das condições de vida impostas pelo capitalismo, uma situação de crise, né, de baixa imunidade da população, de queda na qualidade da alimentação, das condições de vida, né? Muitos especialistas aqui mesmo, médicos, falaram e relataram, por exemplo, a falta de vitamina D na maioria das pessoas, porque as pessoas não tomam sol, porque eles não têm uma alimentação adequada, porque a única preocupação do capitalismo, né, é ganhar, é lucrar às custas da miséria, né, e da degradação das condições de vida da população. Sem dúvida, esse aí é de longe a nossa maior epidemia, que precisa ser extirpada de maneira revolucionária pela ação dos trabalhadores. Bom, vamos em frente. Em meio a essa situação, né, a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, que reúne aí o bloco que reúne os países capitalistas desenvolvidos, né, um seleto grupo,
estabeleceu aí a sua previsão de que a economia do Brasil vai cair 5% em 2020. Né? Bom, as expectativas vêm aí oscilando, né? Há estimativas aí desde 9% a 5% até 3% as mais otimistas, né? Por conta de situação muito... Por exemplo, a equipe econômica está projetando uma retração, a equipe econômica brasileira, de 4,5%. Né? Já o relatório da OCDE marcou aí, cravou 5%. Né? O Banco Central estabeleceu 4,4% nos seus documentos internos. Bom, isso aí, o importante é que isso aí está mostrando que, ao contrário da campanha feita na imprensa capitalista, né, nem de longe nós estamos numa situação de retomada da situação, que a retomada de alguns setores aí, que nós estamos vendo, inclusive, as consequências nesse momento, né, com a explosão do número de mortos, não garante nem de longe uma retomada de conjunto da economia, recupera apenas uma parte das perdas e é feita numa situação de degradação, de devastação, né, como é essa que a gente está vendo aí, da explosão de quase 1.000 mortos nas últimas 24 horas. Né, o país retomando aí os piores momentos da pandemia. Né? Crise, crise e crise, né? E, obviamente, não há uma política econômica, porque, veja bem, o país poderia estar investindo pesadamente, né, para enfrentar a situação, ou pelo menos minorar, né, a crise em setores fundamentais para socorrer a própria população nesse momento. Por exemplo, a construção de hospitais, de postos médicos. Nada disso foi feito, pelo contrário. Né? O que nós tivemos foram aí os hospitais de campanha que não funcionaram, que foram fechados, que serviram só para desviar recursos. O país poderia ter investido na ampliação, na produção de máquinas e equipamentos, né, para socorrer as pessoas, né, no país. Nada disso foi feito, que hoje foi só desvio de verba. Testes, nada. Né? O país não é um dos países no mundo que menos testa. Não há produção de equipamentos, não há desinfecção das áreas públicas, né? Não há política de produção, do aumento da produção de alimentos para consumo interno. Pelo contrário, né? A política de exportação está levando uma política inflacionária. Nós tivemos aumentos aí, preços de aumentos de produtos alimentícios de até 94%, como aconteceu com o óleo de soja, né? Um produto muito popular. Né? Nós tivemos aí vários produtos, arroz, feijão, uma lista de mais de 20 produtos essenciais na mesa do trabalhador no dia a dia, com aumentos de mais de 40% ao longo de todo o ano, e não há nenhuma política para garantir uma mudança nessa situação. Né? A mesma coisa se falou aí da escola, dos planos, né, sempre anunciados aí pelo governo, a pressão pela volta às aulas. Mas o Brasil viu o problema crônico da superlotação das salas de aulas, da má qualidade da educação, apontada, inclusive, por muitos setores, como um dos motivos muito claros do retrocesso econômico do país. Bom, e o que se fez ao longo desse ano? Quantas salas de aulas foram construídas? Eu sou capaz de apostar, né, que se não foi zero, foi bem perto disso. Né? Quer dizer, nada foi feito, de fato, para mudar as condições estruturais, né? Nem nessas áreas fundamentais, como o caso da saúde, da alimentação, da educação. Né? Então, obviamente que essa perspectiva, ela é uma perspectiva, a perspectiva otimista apresentada por setores da imprensa capitalista é mera falsificação da realidade. Não é isso? Bom, nós vamos em frente, recebendo aqui saudações tricolores do Roquês, né? E destacando também aqui o Ernesto dizendo que auxílio aos pequenos produtores, nada. Exatamente, só para os banqueiros e para os exportadores, né? E até para os importadores. A gente viu aí a tentativa frustrada por hora do governo de favorecer os importadores até de armas, né? Não para o armamento da população, se fosse, a gente ficaria até satisfeito, né? Mas para armar justamente
os bandidos que estão matando a população, né? As máfias, aí, os bandos de jagunços da burguesia, as milícias, né, inimigas da população, né, formada aí pelos militares e paramilitares no Rio de Janeiro e em várias regiões do país.